Meu comentário sobre esse assunto é o seguinte. Na política, você sempre tem uma tensão entre o pragmatismo e o idealismo. E essa tensão é a tensão da vida. Muitas vezes o ótimo é o inimigo do bom e a gente não consegue fazer tudo o que a gente quer. É muito comum para as pessoas que estão acostumadas a efetivamente realizar as coisas, pessoas que não são apenas ideólogos, pessoas que realizam, que fazem, que empreendem, gerenciar essa tensão. Essas pessoas são acostumadas a gerenciar essa tensão. Então, por que é uma tensão constante na vida? Porque se você não tem um grau de idealismo, você não tem direção, você não tem direcionamento, noção de para onde você quer ir. E por outro lado, se você não tiver um grau de pragmatismo, você não vai conseguir fazer nada, porque você só vai ter a ideia e não vai deter os meios dos quais você dispõe em um mundo que é limitado. Né? Então, os meios que você detém no mundo limitado são diferentes dos meios que você gostaria de ter. E nesse caso, eu acho que há uma discussão válida. Eu acho que essa é uma discussão de nuance. Existe um bom ponto, que é, de um lado, que nós não temos, é uma realidade da vida, nós não temos, o senador demonstrou isso categoricamente aqui, que nós, infelizmente, não temos votos para eleger um presidente do Senado. Não temos votos para eleger um presidente da Câmara. Esse é um fato. Não é uma realidade da natureza. E nós não temos os números em nosso favor por uma razão simples. Porque nós, os eleitores, não elegemos deputados e senadores de oposição suficientes. Então nós temos um bloco aí de no máximo 30, ele citou aí 36 que votaram no impeachment, né? 36 senadores que poderiam votar. Ficou bastante claro na votação do Rogério Marinho, cara muito mais articulado que qualquer outro, parece que teve 32 contra 49 votos do Pacheco. Então não é que a gente tenha passado perto com o Rogério Marinho, a gente passou longe, é o mesmo Senado que está aí. E na Câmara, a gente tem algo como 100 a 150 votos, também muito longe do necessário para a gente conseguir a vitória. Então você tem duas opções. Ou eu me junto aos caras que vão ganhar e barganho alguma coisa, o que sem dúvida não é o ideal, mas pode nos colocar em algumas posições estratégicas para determinadas ações. Essa é uma posição. A posição alternativa é você olhar e falar assim, não, as coisas que estão me sendo oferecidas, presidência de comissão, vice-presidência, não são boas o suficiente, não mudam o meu estado, a minha posição estratégica para fazer oposição. Então, portanto, não vale a pena eu abrir mão do ideal para que a gente atinja essas posições estratégicas para fazer oposição. E essa é uma discussão inteiramente válida. Inteiramente válida. Ora, o que tem sido acenado na Câmara e no Senado? Vice-presidência. Existe um acordo de que em algum momento, e eu sou muito cético em relação a esses acordos políticos, mas existe um acordo de que em algum momento vai haver uma ausência do presidente e aí assuntos críticos serão pautados pelo vice-presidente. Será que é possível? Impeachment, anistia, certamente. Eu sei que sobre a anistia existe uma promessa. Mas também há a presidência de certas comissões que são fundamentais. E essa história, desculpa, meu querido Luiz Felipe de Orleans Bragança, vi seu vídeo ontem, que presidência de comissão não serve para nada. Desculpa, isso não é verdade. Isso não é verdade para o público. Quantos projetos nocivos não são derrubados em comissões? Quantos projetos fundamentais não são avançados em comissões? Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. O senhor vai me dizer que não valeu a pena ter uma Carol de Tone na presidência da CCJ barrando projeto de esquerda e pautando os nossos projetos? Ora, veja, a gente tratou de voto impresso, a gente tratou de PEC limitando os poderes do STF. Não houve nenhum avanço, não teve nenhuma função isso.
Será que se a presidência da CCJ estivesse na mão da esquerda, como esteve no Senado, na mão do Alcolumbre, será que não seria pior? É só comparar onde é que a gente foi mais efetivo. No Senado, onde ficamos sem nada, por lançar o Marinho, que pelo menos tinha alguma chance de vitória e era um político articulado, ou na Câmara, onde o PL apoiou o Lira. Desculpa, não tem a menor comparação. A Câmara foi muito mais efetiva, ainda que proporcionalmente a gente tem um percentual de parlamentares de direita menor para lá. No Senado foi só 7-1 que a gente tomou. O Girão fez muita coisa heróica, Magno Malta, o senador Seif, o próprio Flávio Bolsonaro fez alguma coisa, até o Carlos Portinho nos ajudou em algumas coisas, mas foi tudo muito limitado. E parte disso é pela ausência completa da gestão. Já na Câmara, com a CCJ na mão de Tony, porque o PL apoiou o Lira, teve PL do voto impresso passando na comissão e tantas outras questões importantes. Valeu a pena ter o Nicolas na presidência da Comissão de Educação? Eu acho esquisito o Nicolas, inclusive, não se posicionar. Amo o Nicolas, mas a posição dele foi beneficiário, só presidiu a comissão por conta disso. Colheu os frutos. E mais, eu vou ser absolutamente claro com vocês sabem qual é a minha agenda e qual é a minha pauta. Para mim, o nosso trabalho aqui no exterior é central. E para o nosso campo de ação, a gente tem a possibilidade de ter um Eduardo Bolsonaro como presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa. A CREDEM, isso é absolutamente fundamental, abre outro grau de autoridade para a nossa interlocução aqui fora, principalmente agora que nós temos os comitês favoráveis aqui na Câmara e no Senado americano. A gente pode fazer troca de ofício, marcar evento, audiência, requisição de documentos, convocação. O poder de convocação de ministro é fundamental. Só isso, para mim, já valeria a pena, porque não tenho chance de ganhar. Houve um momento até em que havia uma posição de negociação, essa posição foi para o espaço. Agora, tem muita gente que pode achar que não é uma posição justa. E é por isso que eu abri, vocês sabem qual é a minha opinião, deixo claro, isso é a diferença do jornalismo que se faz aqui. Vocês sabem claramente qual é a minha opinião de cada um dos assuntos. Esse é o meu compromisso com vocês. Agora, esse debate é um debate de nuance. E por isso que a gente trouxe aqui o senador Girão, na terça-feira, e hoje o senador Marcos Pontes, ambos candidatos. A minha visão é de que o Girão tem envergadura moral pelo trabalho que ele fez para pleitear a presidência. Ele é independente, ganhou a eleição com o próprio pleito, fez um trabalho por conta própria que coloca ele como um gigante moral no Senado, trabalhou muito, muito mesmo, muito bem. Já o senador Marcos Pontes, eu deixo vocês como juízes. A mim, desculpa, a atuação dele como deputado, como senador, não convenceu. O senador Marcos Pontes. E eu não falo isso para acabar com o senador, não, muito pelo contrário, eu até tenho simpatia pela pessoa dele. Quem sabe ele não melhora a posição dele ao longo dos anos, mas o fato é que hoje ele não é ninguém no Senado. O fato é que ele está sendo infiel contra o líder político que o alçou no anonimato. Ah, mas Paulo, você também critica o presidente Bolsonaro. Claro, é por isso que eu estou na posição que eu estou. Se amanhã, infelizmente, eu tiver que resolver, ficar maluco e resolver concorrer ao Senado, ou falar, pô, você ministro do Bolsonaro, infelizmente vocês vão ter que me ver parar de criticar. Eu vou criticá-lo de porta para dentro, mas vou me submeter à liderança dele. Porque, como um militar sabe bem, nós temos que seguir a hierarquia. A não ser que nós qual foi o termo que eu usei? A não ser que nós rompamos com essa liderança e caminhemos por conta própria. Isso é possível também. Mas não dá para você passar 2 anos no Senado e, de repente, querer se eleger presidente do Congresso Nacional e trair o cara que te trouxe para a política. É a mesma postura, por exemplo, que eu cobro do Tarcísio.